um menino nascido. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Dou graças ao Senhor por mais uma live, por mais um culto, né, que nós venhamos estar aqui reunidos para estar aí adorando a Deus e ouvindo a tua palavra, né? Fico muito feliz pelos irmãos que têm participado, pela boa cooperação nos cultos para a glória do Senhor. E acredito que nessa live não será diferente, né? Vamos já estar ouvindo um hino aí e já estar nos preparando através desses louvores para estar ouvindo consequentemente a voz do Senhor pela palavra, amém? Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Acende a lamparina dela. A lamparina ela não pode apagar. O noivo está chegando aí. Será que o azeite ela vai colocar? Pega esse azeite aí. Essa irmã que vive em oração, para o noivo já se preparou. Mesmo assim, bem lá do outro lado, o invejoso ela enfrentou. Disse seu vestido é rasgado, sua maquiagem já se desbotou. E a irmã se levanta e responde: Ainda bem que o azeite não faltou. O irmãozinho todo dia chora e acorda só pra reclamar. É incapaz de dar glória a Deus, mas o azeite ele quer provar. Eis que o noivo já está chegando. Erga as mãos, vamos agradecer. Se prepare, igreja, se arrume, só não pode o azeite esquecer. Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? a lamparina não pode apagar. Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? A lamparina não pode apagar. Disse seu vestido é rasgado, sua maquiagem já se desbotou. E a irmã se levanta e responde: Ainda bem que o azeite não acabou. O irmãozinho todo dia chora e acorda só pra reclamar. É incapaz de dar o glória a Deus, mas o azeite ele quer provar. Eis que o noivo já está chegando. Erga as mãos, vamos agradecer. Se prepare, igreja, se arrume, só não pode o azeite esquecer. Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? a lamparina não pode apagar. Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? A lamparina não pode apagar. Acende a lamparina dela. A lamparina ela não pode apagar. O noivo está chegando aí. Será que o azeite você vai colocar? Será que o azeite você vai colocar? Será
ainda não. você vai colocar, será que você vai colocar? A lamparina não pode apagar. Joga azeite nessa lamparina aí, Rachel. Tá pensando que, rapaz, aqui tem azeite sim pra mais leve. O look pode estar mais ou menos, a make meio Mas borrada. o azeite aqui não acaba não, meu irmão. A lamparina não pode apagar. Maravilha. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Vamos estar ouvindo aí mais um hino. E aguardando o horário da palavra. O Senhor disse a Jeremias: desce agora a casa do oleiro, pois quero contigo falar, porém obedece e desce primeiro. Mas quando você lá chegar, só fique quieto para me ouvir, pois hoje uma experiência mais que gloriosa eu tenho pra ti. E quando ele lá chegou, logo então parou para observar o oleiro que sobre as rodas incansavelmente vai a trabalhar. De repente o vaso que era feito nas mãos do oleiro logo se quebrou. Juntou os pedaços de caco e um novo vaso ele modelou. Colocou os caquinhos na roda e na mesma hora os remodelou. Fez de novo um vaso valoroso conforme o jeito que ele desejou. O que era pra jogar no lixo, o oleiro juntou com seu grande amor. Enfeitou-lhe em cada detalhe, trazendo de volta o devido valor. Nesta hora Deus rompe o silêncio no mesmo momento do alto bravou. Jeremias, nesta olaria, escute minha voz, assim diz o Senhor. Este vaso é casa de Israel, como o barro está nas minhas mãos. Eu modelo do jeito que eu quero, conforme a minha intenção. Eu faço, amasso, refaço, trabalho, eu zelo, modelo meu vaso como eu quero. Eu pego o barro, então eu faço um novo vaso, e se quebrar, então de novo eu refaço. Comigo o vaso será sempre protegido, mesmo quebrado sempre estará comigo. Não me importo se o vaso se quebrou, sou o oleiro, eu faço com amor. Independente se o vaso está quebrado, pra mim ele ainda é vaso. Ninguém toca nos meus cacos. Não toca não. Ele pode estar quebrado, mas caco ainda é fácil. Assim diz o Senhor para nós: escutem hoje a minha voz. Esta casa é minha olaria, onde eu trabalho de noite e de dia. Você é vaso e eu sou o oleiro, sou eu quem mando e faço do teu jeito. Se você hoje então se quebrar, nessa hora eu vou te restaurar. Você é barro, porém eu te amo, e nessa terra de filho te chamo. Ninguém te toca, te fere, te mata se eu não ordenar, porque eu sou o teu dono.
ainda é vaso. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Pai do Senhor, os irmãos que estão chegando. E vamos para mais um hino e logo após esse hino já vamos para a palavra. Amém? Pai do Senhor, irmão Pedro. Pai do Senhor, irmã Cirlei. Deus abençoe. Faltava tudo, só tinha um pouco de azeite em uma botija no canto da casa. Faltava pão, e quem olhava no fogão não encontrava lenha, nem fogo, nem brasa. Viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, faltava amigos, apenas alguns inimigos, certos cobradores se aproximavam, outros assim falavam, queremos levar os seus filhos para serem escravos, e ela chorava, viúva sem nada, viúva sem nada. O povo assim falava, mas Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Disse o profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transformar. Agora, seus filhos não serão escravos e você não vai perder mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio agora está queimando, o celeiro vazio está transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora, agora. Deus ouviu ela chorando, então se comoveu e fez com que ela se lembrasse do profeta seu. Então se viu uma viúva em busca de Eliseu. Disse o profeta assim, Deus já falou pra mim que vai te abençoar, que vai mudar a história a partir de agora. Traga mais vasilhas, porque o azeite vai multiplicar até transformar. Agora, agora, seus filhos não serão escravos e você não vai perder mais um centavo, porque sua casa será um depósito das bênçãos do Senhor. Na casa que faltava agora vai sobrar, viúva que chorava agora vai cantar. Onde não tinha nada hoje vai ter tudo, aquele que cobrava agora vem pagar. O fogão que era frio
transbordando. Quem te viu sofrendo agora está vendo Deus te abençoando. Agora! Bate palma para Jesus aí, crente. Aleluia. Muito bom. Abre a tua Bíblia aí, crente. Abre a tua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Quero mandar a paz do Senhor para os irmãos também que estão ali, fiéis com a gente na live da oração da madrugada do Missão Quará. Tem sido algo assim tremendo, irmãos. As orações da madrugada têm sido algo assim maravilhoso. E eu quero agradecer aos irmãos que estão aí participando com a gente, estão buscando lá, intercedendo, gemendo e chorando juntamente com a gente nas lives da madrugada, tá bom? 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 7. O texto diz assim: Wesley, ô seu Wesley, Pai do Senhor pro senhor, o senhor tá bem? Deus abençoe. Chegou no começo da palavra, ouve até o fim. Deus tem uma palavra para você, amém? Fica ligado aí. Manda um abraço para todos os irmãos aí, os jovens aí da CDD, que Deus abençoe todo mundo. Antes que a minha esposa pergunte quem é. Já fala logo da CDD para ela não perguntar quem é. Já ia perguntar. Eu sei quem é. Ai, mulher curiosa. Amém? 2 Reis 4, versículo 1 em diante diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Meu Deus! Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. Que negócio profundo que Deus já está falando. E sobre seus filhos. E eles lhe traziam as vasilhas
e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém, ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Eu quero frisar aqui dois versículos. Versículo 4, somente a parte A que diz: então entra e fecha a porta sobre si, ou sobre ti. Então entra e fecha a porta sobre ti. E o versículo 5 que diz: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. Amém? Muito bom esse negócio aí. Muito interessante. Muito interessante? Dá uma glória a Deus aí, irmã. Glória a Deus. Dá uma glória aí, irmã Mali. Glória a Deus. A Mali tá num manto diferente. Tá ao vivo, vou te pôr numa estreita aqui, você vai ver. Eliseu foi um profeta autêntico. Em contraste com os profetas falsos e apóstatas de Israel, que serviam a Baal e a outras divindades ridículas, se assim eu posso dizer. Posso sim, já disse. Yahvé era o Deus de Eliseu. E ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ontem, hoje e para todo sempre. Quantos podem dizer amém? Digita aí. Israel deveria ter abandonado sua idolatria por causa do exemplo piedoso deixado por Eliseu. Israel, pelo contrário, deixara-se envolver por meras vaidades. Eliseu, por sua vez, demonstrou uma vereda, um caminho mais alto e mais nobre. Ele salientou aquela vereda, ou aquele caminho onde ocorrem milagres genuínos, onde os homens entram em contato com o serviço divino. Já essa mulher era a esposa de um dos discípulos dos profetas. Ela tinha acabado de perder seu marido. O homem tinha sido servo de Eliseu, ou seja, era alguém que estava debaixo de suas instruções. Um bom obreiro, digamos assim. Visto ser ele o cabeça das escolas dos profetas. A pobre viúva sobraram dívidas assumidas por seu marido. E os abutres estavam à sua caça. O caso era tão sério que um credor, um cobrador, ele tinha ameaçado vender os 2 filhos da mulher para serem escravos, entregar eles à servidão, para que a dívida fosse paga, fosse saldada. Isso ele acabaria fazendo mesmo, sem dúvida. A viúva então apelou, mas ela apelou para Eliseu, o homem de Deus, para que Eliseu intervisse no caso dela, de qualquer maneira que Deus o instruísse a agir. Presta atenção, ela recorreu a Eliseu para que Eliseu fizesse, pelo caso dela, o que Deus instruísse ele a fazer. Vamos abrir um parênteses aqui. Ir atrás de profeta, irmão, não é pecado.
Só que há dois probleminhas aí que podem surgir. Primeiro, eu ir atrás de profeta e achar que profeta é Deus. Segundo, eu recorrer ao profeta e o profeta não recorrer a Deus e falar o que ele acha que tem que ser feito. A palavra do Senhor nos diz no livro de Hebreus, no capítulo de número 1, e no seu versículo também de número 1, que antigamente Deus, Yahvé, falava pelos profetas, e Eliseu era um desses. Hoje, ele fala pelo Filho, ou através do Filho. E esse está confirmado lá no capítulo 1 do Evangelho de São João, aonde diz que no começo o verbo era Deus. No começo o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava com Deus desde o princípio. E tudo que se fez foi feito através dele. Tudo que foi feito por ele. Tudo que foi criado, diz o texto, sem ele nada do que foi feito se fez, mas foi feito pela palavra, através da palavra, através do Filho. E isso já é algo operante e ativo em um contexto do Novo Testamento ou neotestamentário, se assim você prefere dizer. O que é que eu quero dizer com isso? Eu estou falando aí com aquele grupinho que só fica atrás de profeta, fica atrás de revelação. É por isso que tem um monte de crente cego, e com perdão da palavra, um monte de crente indouto, um monte de crente analfabeto, que em vez de ler a palavra de Deus, dobrar o seu joelho, estudar e prosseguir em conhecer o Senhor, na graça, no conhecimento, ele coloca a Bíblia dele de lado, vai juntando fragmentos do que vai ouvindo da Bíblia por aí na boca de um monte de gente, não quer saber de estudar, não quer saber de ler Bíblia, só quer saber de manto, só quer saber de mistério, só quer saber disso. Até acampamento no monte faz. Não é pecado ir para o monte. Os inteligentes estão entendendo a mensagem. Mas sobe vazio e desce oco. E aí só fica atrás de revelação. Não cria raiz, não tem uma palavra consistente, já guardada. Cai qualquer vento de doutrina, leva ele, leva ela. E não pare em igreja nenhuma porque não cria raiz na palavra. Crente que cria raiz na palavra, os probleminhas de dentro das igrejas não abala ele. Tem um monte de crente saindo da igreja porque viu isso, viu aquilo outro. É porque você não tem raiz na palavra de Deus. O dia que você criar raiz na palavra de Deus, ficar maduro, deixar de ser menino, levado por todo o vento de doutrina, aí você vai sossegar o facho. E quando sossegar o facho também, você vai ouvir a palavra, vai aprender e vai obedecer. Mas eu não vou além não, tem tanta coisa que já está por sair aqui, antes de chegar no texto, senão a gente antecipa. E Deus não antecipa as coisas, Ele faz tudo no tempo certo. Bem? Então, sendo um homem digno, quem esse homem digno? O falecido esposo dessa viúva. Sendo ele um homem digno, a sua viúva mereceu a ajuda de Eliseu. Especialmente tendo em vista ser ele o pai das escolas proféticas. Ele tinha o dever de cuidar de seus filhos e filhas. Naturalmente, ministérios celibatários eram estranhos à mentalidade judaica, em contraste com certos segmentos da cristandade atual. Israel estava muito envolvido
na instituição da escravidão. Muitos cativos de guerra eram transformados em escravos. Um israelita costumava vender a si mesmo e aos seus familiares a servidão para pagar suas dívidas. No livro de Neemias, capítulo 5, versículo 5, diz o seguinte: agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e nossos filhos como seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos a nossas filhas para serem servos. E até algumas de nossas filhas são tão sujeitas que já não estão no poder de nossas mãos. E outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Literalmente, eram vendidos. O credor, ele tinha o direito de fazer o que o presente versículo que nós lemos diz. Ele não estava fora da legislação mosaica. As crianças eram espancadas sem misericórdia e até lançadas na prisão e sujeitadas à tortura pelas suas infrações. Eram empregadas como escravas no trabalho pesado até por seus próprios familiares. Diocleciano e Maximiliano aproximaram leis para proteger os devedores e seus filhos. Solon, o grego, eliminou certos costumes bárbaros no tocante aos filhos. Hoje, nos dias em que vivemos, não é muito diferente. Hoje, a legislação, a Constituição, ela criou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fazendo assim com que não cessasse, mas minimizasse o trabalho escravo e demais infrações contra a criança e contra o adolescente. Mas, porventura, a viúva não tinha nenhuma coisa valiosa que pudesse ser vendida para saldar sua dívida e assim evitar uma desgraça maior? O que ela tinha? Ela tinha o grande tesouro de uma única botija de azeite. Esse azeite serviria para cozinhar, ou era um frasco de azeite que servia para unção, para os ritos religiosos, enfim. O azeite naquela época ele era usado para diversas coisas. Os judeus, tal como os gregos e os romanos, ungiam-se com óleos aromáticos depois de tomar banho. O livro de Esther, o contexto histórico nos ensina também sobre isso, que as moças preparadas para se apresentar para o rei, as virgens, elas eram preparadas ali um mês e com banho de especiarias, com azeites dos melhores, enfim. Eram usados para diversas coisas. E esse era um artigo de luxo. Aquele azeite tão precioso que estava no vaso de alabastro, onde aquela mulher derramou sobre o corpo de Jesus, segundo o próprio Jesus Cristo, dizendo que ela o preparava para a sua morte, para a sua sepultura. Foi questionada a ação daquela mulher por Judas Iscariotes, dizendo-se que podia ser vendido aquele azeite por ter um valor assim inestimável, para que pegasse-se o dinheiro e desse aos pobres. Mas a Bíblia abre-se um parêntese e depois fecha, o dizendo que Judas dizia aquilo não tendo cuidado pelos pobres, mas porque ele era ladrão, e ele andava com o alforje, andava com a bolsa. Enfim, era um artigo de luxo e a única coisa que a mulher tinha na casa era esse pouquinho de azeite tão valioso lá no fundo da botija. Olha, crente, olha, vaso, eu não sei a condição que você se encontra no dia de hoje.
Talvez você tenha reclamado que está fraco ou que está fraca, que não tem conseguido buscar a presença de Deus, que não tem conseguido orar, que possivelmente o seu azeite já está lá no fundo, ou talvez aos seus olhos não tenha nada. Mas creia que pode ter azeite seco até lá no fundo. Deus faz ele amolecer e ainda multiplica o azeite que está aí no fundo da botija, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E essa mulher, ela foi instruída a juntar grande número de vasilhas de seus vizinhos. Algum tipo de milagre, de multiplicação, acreditamos, através do profeta, que haveria de ocorrer. Até porque ela recorreu a ele, ela esperava algo da parte de Deus por intermédio da vida do profeta. E enchendo todas as vasilhas, de súbito, a mulher estava no negócio do azeite. A fé da mulher seria medida, presta atenção, a fé dessa mulher seria medida pelo número de vasilhas que ela juntasse. A fé dela seria medida pelo número de vasilhas que ela ajuntasse. Naquele dia, a pobre viúva teve uma grande fé na tentativa de salvar seus filhos da servidão. Até eu recebi um mistério aqui, só que esse é meu. Esse eu não posso entregar. E por trás de portas fechadas, lembra do texto que nós lemos, versículo 4 e 5, onde nós frisamos, aonde o profeta falou, fecha a porta sobre ti. E no versículo 5, o texto diz, e ela fechou a porta sobre si. Ela, por trás de portas fechadas, ela e seus filhos foram testemunhas do grande milagre de multiplicação. As muitas vasilhas estavam espalhadas ao redor. Muitas vasilhas, prontas para serem enchidas. Os filhos trouxeram a sua mãe, uma a uma. Ela derramou azeite precioso em uma das vasilhas e a vasilha original continuava cheia. Assim sendo, ela encheu outra e as vasilhas originais continuavam cheias. Voltou, deu uma queda aqui deu uma queda na internet, mas vamos prosseguir com a mensagem. Pai do Senhor, Marquinho, Deus abençoe. Boa noite, a paz do Senhor, Márcia de Lourdes. Que Deus te abençoe. Deixa eu dar aqui Opa, só um toquinho em virtude do corona. Bom, então como estava dizendo, já vi aqui, Márcia, a gente vai anotar o nome aqui e a gente vai apresentar os nomes deles na oração da meia-noite. Participa com a gente também, tá bom? Deus abençoe. Continua aí ouvindo a palavra em nome de Jesus, tá? Então os filhos dessa mulher trouxeram as vasilhas à sua mãe, como eu disse, uma a uma. E ela foi derramando azeite, né, em uma vasilha, em outra vasilha. E assim sendo, ela encheu outra. E a vasilha original, como eu já disse, ela continuou cheia. Mas não tinha só um pouco? Como é que pode uma vasilha que mal tinha azeite começar a encher vasilhas que estavam sem nada praticamente? E ela foi prosseguindo. E de repente ela olhou a casa, estava repleta de vasilhas cheias de azeite, cada qual cheia até transbordar. Isso pode ser comparado ao milagre que Jesus fez da multiplicação dos pães e também o que Elias realizou, né, semelhante
né, na casa daquela mulher, quando ele, multiplicando o azeite também e a farinha da panela, não faltou o alimento na casa daquela mulher. O texto que nós estamos dizendo lá de 1 Reis, está lá em 1 Reis 17, versículo 10 até o 16, onde relata esse fato. E há grande suprimento para toda necessidade quando Deus intervém. O Senhor, Ele concede-nos tal graça. O poder divino satisfaz a necessidade humana. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz que Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Este versículo a qual nós trabalhamos aí, ele cria o toque especial da história. Enquanto houve vasilhas para serem enchidas, o azeite continuou fluindo da vasilha original. Enquanto houve vasos para ser cheios, a vasilha original continuou jorrando vaso. Presta bem atenção, crente. Enquanto tiver pessoas para ouvir a palavra, nós temos palavra para dar para as pessoas. Enquanto você for um vaso para ouvir e ser cheio, eu vou ser um vaso para te encher. Pastores, enquanto tiver ovelha, você tem que tomar a postura de pastor. Enquanto tiver vasos na sua igreja para ser cheio, seja vaso para encher. E a desculpa de muitos hoje é que a porta das igrejas estão fechadas. Mas existem várias maneiras para se encher vasos. Existe a internet. Existe a igreja que está liberada para oração. Não foi proibido pregar na rua, porque nós somos igreja. Um dia proibiram Pedro de pregar nas ruas, e ele deixou bem claro que, relacionado a esta ordem, convinha obedecer a Deus e não aos homens. Então hoje a Igreja de Cristo está se enclausurando por causa do Covid, por causa de enfermidades, e os vasos estão vazios esperando os vasos cheios, ou os vasos que só tem um pouquinho de azeite, ser transbordados pela fé e transbordar aqueles também que estão vazios pela fé. Não há desculpa para que nós deixemos de pregar a palavra. De alguma maneira a palavra tem que ser pregada. E a fé de um homem, ela determina a extensão de suas obras, governadas naturalmente pelos ditames da missão que é concedida a ele, que é confiada a ele por Deus. Em outras palavras, quanto maior for a sua necessidade, se você está ocupado em uma boa causa, mais você vai obter essa unção. Além das suas necessidades, há aquela abundância que permite que você prospere em boas obras. Não se engane quanto a isso. O dinheiro ele é muito importante, crente. Mas só é importante como um meio de aumentar nossas boas obras. Deus não nos dá dinheiro para trivialidades, para deboches e tolices, não. E nem precisamos de luxo. Há uma verdade na declaração de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas também há um provérbio do mundo que diz que a falta de dinheiro também é a raiz de todos os males. Porque tem pessoas que são impulsionadas a fazer coisas erradas por causa da falta de dinheiro. Então cuidado com a falta do dinheiro. E cuidado com o seu coração,
quando a falta do dinheiro vier. Isso se você já não está vivendo esse momento. Será especialmente se que a falta do dinheiro, será que ela impede as boas obras? Será que eu só posso fazer o bem para alguém se eu tiver dinheiro? Será que só dá para pregar o evangelho se eu tiver dinheiro? Existe um texto em Salmo 40. Salmo de número 40 trata de uma questão semelhante a essa. Quer ver? Salmo de número 40. Achei. Tá aqui, ó. Esperei com paciência no Senhor, tirou-me. Aqui, ó. Versículo 6, Salmo 40 diz assim, ó: sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abriste, holocausto e expiação pelos pecados não reclamaste. O que Davi está dizendo aqui? Que Deus não pediu nada pra gente. Não pediu dinheiro, não pediu sacrifício, não pediu bode, não pediu cabra, não pediu galinha de Angola, galinha preta, galinha branca, não pediu nada. Acabou. Ele chamou e tem dado sustentabilidade até hoje para que a gente venha caminhar com ele em nome de Jesus. Presta atenção, crente. A situação da viúva aqui nesse texto e dos filhos dela foi completamente resolvida pela venda do azeite. Agora, presta atenção na questão do versículo 4 e do 5. Quando o profeta diz para ela: fecha a porta sobre ti. E no versículo 5 diz: e ela fechou a porta sobre si. Ela fechar a porta sobre. Muito interessante. A palavra sobre, S-O-B-R-E, ela significa em cima. E sob, S-O-B mudo, significa embaixo. O texto diz, vamos voltar aqui no texto, no versículo 4, versículo 5, ó. Muito interessante esse detalhe aí. Partiu, então entra e fecha a porta sobre ti. É assim que está no texto? É assim que está no texto, fecha a porta sobre ti. E partiu, pois, no versículo 5 dele, e fechou a porta sobre si. Ponto. Ela fechou sobre ela. Eu estava meditando esses dias no evangelho de... Se não me engano, foi o evangelho de Mateus. Isso. É o evangelho de Mateus que fala como devemos seguir a Jesus. Perdão, Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. E ele delegou a ordem aos discípulos e partindo dali, eles foram seguindo as mesmas pisadas que Jesus. Se você continuar lendo o texto, em Mateus capítulo 10, você vai perceber que as obras que Cristo até aquele momento fez, eles também fizeram. As mesmas obras que Jesus fez, em tese eles fizeram. E aí, no capítulo 10 de João,
aonde ele diz que ele é o bom pastor, e fala que aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o versículo 4 diz assim: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus disse-lhes estas parábolas, mas não entenderam. Versículo 8. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta das ovelhas. Ele deixa bem claro que ele é a porta. Jesus é a porta. E o profeta fala para ela fechar a porta sobre ela. Irmão, como é que você fecha a porta em cima de você? Sobre é fechar em cima. O profeta mandou ela fechar a porta em cima dela, sobre ti. E aí o texto confirma, ela fechou a porta sobre ela. É como se o profeta estivesse dizendo assim, se Jesus é a porta, irmão, e o profeta pediu para que fechasse a porta sobre ela, era como se o profeta já estivesse orientando essa mulher para ficar debaixo da unção de Cristo. Ficar debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da ação dele. Foi ela fechar a porta sobre ela e as coisas aconteceu. Presta atenção, Deus também abençoa com porta fechada. Alguns anos atrás, ali em Iguatemi, eu preguei numa igreja ali, e o pastor da igreja, ele estava fazendo uma campanha, o nome da campanha era Campanha das Portas Fechadas, e o texto era esse. O interessante, quando ele me convidou, eu fiquei meio, como diz o carioca, fiquei meio bolado com esse negócio, porta fechada. Porque a gente aprendeu, irmão, a orar e falar, Senhor, abre uma porta, abre uma porta, abre uma porta. Mas Deus mostra na palavra dele que ele é Deus de porta aberta e ele é Deus de porta fechada. Ele diz lá no livro de Apocalipse, para a igreja de Filadélfia, que ele é o que tem a chave e abre a porta e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Mas independente da porta estar aberta ou da porta estar fechada, por Deus, ele vai continuar cuidando da igreja dele. Capítulo de número 6, Mateus capítulo 6, estava até aqui, Mateus capítulo 6, ele tem uma gama de ensinamentos tremendo. E a partir do versículo 1 do capítulo 6 de Mateus, fala do sermão da montanha, a continuação. Fala aí, traz um ensinamento sobre esmolas, oração e jejum. Isso vai até o versículo de número 18. Do versículo 19 até o versículo 34, fala do tesouro do céu, do olho puro, dos dois senhores e principalmente da ansiosa solicitude pela nossa vida. É nesse ponto que eu quero tocar. Eu estou com tempo ainda aí, show de bola. Sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Então vamos lá. Aí o texto diz, quando fala dessa solicitude, a partir do versículo 25, no capítulo 6 de Mateus, diz assim, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. O vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andas solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o teu mal. Pronto. E o bom também de ter lido isso aqui é para os irmãos ter fé e certeza que Deus vai cuidar. Mas eu quero frisar o versículo 33, que fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí, quando continua o versículo, a maioria dos irmãos fala assim: e as demais coisas vão ser... Não existe demais coisas. Demais coisas são coisas que não servem. São coisas que, sabe, está escrito: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas providências vão ser acrescentadas, é o que o texto diz. Tem um outro texto, que está em Salmos. Eu vou buscar ele aqui para a gente recordar. Está no livro de Salmos, Salmo 127, versículo 2. Salmo 127, versículo 2. Nós estamos falando aí essa questão desse povo que está ansioso, irmão. Tem gente muito ansiosa. Muito ansiosa. Versículo 2 do Salmo 127 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O que o texto aqui está falando? Está falando daqueles que só pensam em madrugar, trabalha, levanta cedo demais para trabalhar, dorme tarde demais e come o pão de dores. Tem pessoas que nem precisam trabalhar tanto mais, mas estão se matando. Se matando. E estão esquecendo do principal. Lembrei de uma ilustração. Muitos de vocês já ouviram, mas ela se encaixa aqui nessa questão e eu quero trazer essa ilustração. O nome dessa ilustração é Não se esqueça do... Não se esqueça do mais importante. Acho que é isso. Estou aqui vendo aqui se eu acho. Não se esqueça do mais importante. Eu acho que é isso o nome. É isso mesmo.
A ilustração ela diz o seguinte, ó, vamos meditar junto nela, porque tem muita gente aí que está se esquecendo do mais importante, e o autor dessa ilustração é desconhecido. Diz assim a ilustração: conta a lenda que certa mulher pobre, com uma criança no colo, passou diante de uma caverna e escutou uma voz misteriosa que lá dentro lhe dizia: entre e apanhe tudo o que você desejar, mas não se esqueça do principal. Lembre-se, porém, de uma coisa: depois que você sair, a porta se fechará para sempre. Portanto, aproveite a oportunidade, mas não se esqueça do principal. Bom, a mulher entrou na caverna e encontrou muitas riquezas. Fascinada pelo ouro e pelas joias, colocou a criança no chão e começou a juntar ansiosamente tudo que podia no seu avental. A voz misteriosa falou novamente: você agora só tem 8 minutos. Esgotados os 8 minutos, a mulher, carregada de ouro e pedras preciosas, correu para fora da caverna e a porta se fechou. Lembrou-se então que a criança ficou lá dentro e a porta estava fechada para sempre. A riqueza durou pouco e o desespero para sempre. O mesmo acontece por vezes conosco. Temos uns 8 anos para viver neste mundo. E uma voz sempre nos adverte: não se esqueça do principal. E o principal são os valores espirituais, a vida, as amizades, o amor. Mas a ganância, a riqueza, os prazeres materiais nos fascinam tanto que o principal vai ficando sempre de lado. Assim, esgotados o nosso tempo aqui, e deixamos de lado o essencial, os tesouros da alma, que jamais nos esqueçamos que a vida neste mundo passa breve e que a morte chega de inesperado. E quando a porta desta vida se fechar para nós, de nada valerão as lamentações. Essa ilustração ela é antiga, mas é sempre atual. Toma cuidado, meu irmão. Essa viúva estava necessitada. Mas até na necessidade ela buscou a prosperidade dela no homem de Deus, nas coisas de Deus, e na hora de viver essa prosperidade ela fechou a porta da casa dela e junto com a família dela ela perseverou. Família é pai e mãe e filhos. Filhos até o momento em que ele sair da minha casa. Porque a partir do momento que o meu filho sair da minha casa e constituir família, ele é meu parente. E agora ele precisa viver a vida dele. A esposa dele precisa enxergar ele como homem. E ele precisa enxergar a esposa dele como mulher. Os dois precisam sofrer as dores e as alegrias de um casamento, para que eles atinjam maturidade e não sejam crianças. Então nós precisamos prestar atenção. Nós lemos um texto aí que mostra uma viúva, a qual o esposo morreu deixando muitas dívidas com ela. Como é que será que foi a vida desse casal? Deixou dívidas ao ponto dela quase ter que vender os filhos. Na verdade, vender não, ter que dar os filhos para pagar a dívida, porque era a lei da época. Mas hoje nós não vivemos contextos muito diferentes. Pessoas têm que se desfazer de tantas coisas para saldar dívidas após a morte de alguém. Presta atenção e não se esqueça do mais importante. Cuidado com a vida que você está levando.
Talvez você ache que você está fazendo o melhor. E o que você está fazendo não é tão bom assim. Cuidado. Porque talvez você está perdendo a oportunidade de viver em família. Mas está vivendo a vida de outra família. E essa outra família está bem forgada. E você está sofrendo e comendo pão de dores. Me perdoa, meu irmão, me perdoa, minha irmã. Mas existem sofrimentos e existem dores que eu não posso viver por outra pessoa. Então nós precisamos aprender a viver o que Deus tem para nós. E entender que enquanto tiver vaso, nós vamos ter azeite para encher esses vasos. Mas tem que saber usar o azeite. Tem que saber encher o vaso certo. Parábola das 10 virgens. Tem hora que não é para vender o azeite, não. O livro de Jó mostra Jó sacrificando pelos filhos. Mostra Jó se matando pelos filhos. E Deus recolheu os filhos de Jó, porque eles já estavam bem grandinhos para sacrificar por si só. E eles fechavam a porta sobre eles também, os filhos de Jó. O texto mostra. Todo dia fechava a portinha e fazia um banquete entre os 10 irmãos. Enquanto o pai sacrificava, orava e jejuava por eles, eles faziam a festinha e enchiam a cara. Não buscava a Deus como devia. E Deus ensinou para eles como funciona. E ensinou para Jó também. Cuidado, hein, Jó? Cuidado como você trabalha pelos seus filhos. Cuidado como você age pelos teus filhos. Você não bota uma fé na palavra? Não esquenta não. Ela é viva e eficaz. E ela cumpre. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Que Deus venha ser na sua vida e na vida da tua casa e da tua família. E venha abençoar os vasos que estão aí e os vasos que Deus tem colocado na tua vida para você encher em nome de Jesus. E que Deus abençoe a tua casa e glorifique o nome dele através da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor a todos. Curte o hino aí. Existe só um jardineiro. Paz do Senhor, irmão Cleusa. Pegou a bênção apostólica? Em seu jardim. Depois assiste aí na íntegra. Aquela que tanto zelou com carinho, agora tem causas lágrimas de dor. Durante tanto tempo fostes tão bela, possuía o perfume do mais puro amor. Que deixastes que o vento do mundo tirasse você do jardim. Daqui a pouco tem oração, às 10 para meia-noite. Deus abençoe.